E hoje nós vamos falar em reconciliação, de como se aproximar de Deus. O período de quaresma é um período de reflexão, oração, penitência, né, Fernanda? Sim. E de reaproximação com Deus. Então, para quem não está tão próximo de Deus, que às vezes tem uma dificuldade, não tem tempo de ir na igreja, porque o tempo a gente nunca tem, né, Fernanda? Isso. A gente tem que dar um jeitinho. Eu não sei como fazer. E da importância disso também. Ontem o evangelho foi lindíssimo. Que foi Muito. o tema foi o evangelho de Lucas, né? Do filho pródigo, da pródigo. volta do filho pródigo, aquele amor. Aí, se a gente ouvir aquele evangelho pensando que é Deus ali, a gente começa a entender. Porque às vezes a gente fala, mas aquele filho foi embora, gastou, o irmão tá certo de estar com raiva. Mas quando é a gente se aproximando de Deus, é aquilo lá. Sim. Ele não quer saber o que você fez, não quer saber o porquê que você fez. Ele só quer saber o que você está voltando para ele. Então, vai com isso em mente, né, Fernanda? Sim, com eu vou certeza. me reconciliar porque o meu pai está me esperando. Ele está lá de braços abertos, me esperando para voltar para ele. E como a gente pode fazer isso, Fernanda? Então, são várias situações que nos levam a se aproximar de Deus. A primeira é a oração. Não tem um jeito mais lindo, digamos assim, mais fácil de você começar rezando mesmo, em oração, se ajoelhando, pedindo, agradecendo, né? Então, a oração, criar um hábito de rezar todo dia, ou várias vezes por dia, porque às vezes você pensa, eu tenho que ter um tempinho para sentar e me dedicar para Deus. Depois que você cria uma determinada intimidade com Deus, com uma determinada aproximação, eu converso com Deus o tempo todo. Olha aí. Eu estou vendo o sol nascer todo dia, que eu adoro caminhar para ver o sol nascer. Para mim, Deus está ali, Ele está presente ali. Então, todos os passos que eu estou dando na minha vida, eu vejo Deus em todas as situações. E é uma forma direta, né, Cláudia, da gente conversar. A partir do momento que você encontra Deus, você vai sentir essa facilidade, você vai criar uma intimidade. Então, para criar uma intimidade, comece com a oração do jeito que você quiser. Não precisa de uma oração bonita, essa oração é divina, essa oração é forte. Tem muito disso, né, Fernanda? Sim. São várias orações realmente poderosas, mas você se abrir com Deus, falar diretamente com Deus, né, se expressar diretamente com Ele, é a melhor oração que tem. Fala das suas tristezas, fala das suas angústias, fala o que você está sentindo, das suas dúvidas. Vai conversando, né, Fernanda? Sim. Vai rezando, vai pedindo para que Deus te oriente de alguma forma. Ele vai te orientar, Ele vai dar uma luz no seu caminho. Com certeza. E é o começo, não é, Fernanda? Aí depois tem também o arrependimento, né? Arrepender dos nossos pecados. Nós somos falhos, né? Nós somos seres humanos, somos falhos. Então, você saber que cometeu alguma coisa que desagrada a Deus e se arrepender disso é muito importante. Sim. Isso faz parte da reconciliação, da confissão, né, Fernanda? Então, identificar o que você não está fazendo de correto, que não é do agrado de Deus, e procurar não fazer mais, se arrepender daqueles atos, daquelas atitudes que você está fazendo, e procurar não repetir mais aquilo. Não é se arrepender e continuar fazendo. Realmente, eu não quero mais esse tipo de ação, não quero mais esse tipo de atitude, vou procurar não fazer mais. Isso. Eu voltei na igreja num propósito, você sabe disso, eu já comentei aqui, né, Fernanda? Porque no tempo que eu estive afastado, com o grupo de vivência, a gente se aproximou novamente, né? Começamos a entender direito, estudar o evangelho, que eu vou falar daqui a pouco também, que é muito importante, e fiz um propósito desde do início, que eram os propósitos que tinha no livrinho do grupo de vivência, e sigo até hoje, graças a Deus. Me ajudou muito, mostra como me ajudou. Que bom. Então, você perceber algumas coisas, não que seja uma coisa grandiosa, mas qualquer coisa que desagrada a Deus, porque às vezes a gente pensa em coisas grandes, né, Fernanda? E o pecado... Tem coisas pequenas, né? O pecado não é só os grandes, são vários Eu lembro, tipos. até o padre Pedrinho falou final de semana, né, que muitas vezes a nossa consciência, ela não acusa nenhum pecado. Exatamente. Né, mas que mesmo dessa forma, a gente precisa estar procurando a confissão, né, Cláudia? Exatamente, porque às vezes a gente faz os pecados pequenininhos do dia a dia, a gente esquece, né? Mas para Deus às vezes não. De repente, não lembrá-los, mas colocá-los. Sempre que você fizer alguma coisa, anota, desagradei, né? Peça perdão. Tenha consciência de que aquilo não é o correto. É muito importante isso, não é? E a outra dica, Fernanda, é estudar a palavra de Deus. Porque às vezes eu falo assim, vou começar a ler a Bíblia. Aí você vai ler um texto da Bíblia, não entende muito aquilo lá. Então, sempre que você for fazer uma leitura bíblica, procurar uma explicação. Sim. Aqui nós temos, né, a palavra do dia com o Dom Luizinho, o santo do dia. Tem tantos meios, né, Fernanda, de você estar participando, estudando o evangelho. Temos as missas, todos os dias tem uma missa. Então, se você começar a ler a Bíblia e não entender, na Bíblia mesmo tem as explicações embaixo, né, que você pode se aprofundar naquilo, mas procure entender a palavra que você está lendo, procure entender aquele ensinamento. São várias formas de ver o texto bíblico, mas eu falo que o texto bíblico ele foi escrito há não sei quantos mil anos, digamos assim, né? Mas ele é tão atual,
Ele é tão atual. A gente precisa trazê-lo, né? A gente tem que trazer para cá, porque todos aqueles ensinamentos não estão ultrapassados, são para hoje, são sempre para hoje, são sempre muito atuais. Eu falo que não é um livro muito sagrado, né? Não foi escrito, foi pela mão de Deus. Então, ele tem muitos ensinamentos para o nosso dia a dia, todos os ensinamentos que nós devemos, né, ter para seguir Jesus Cristo estão ali. Então é muito importante esse estudo. E também a gente procura estudar tanta coisa, né, Cláudia? E às vezes tanta coisa inútil que só enche a cabeça da gente de informação. E de repente não busca, né? E o conhecimento da palavra. Da palavra, exatamente, Fernanda, né? E outra dica também, Fernanda, é praticar a gratidão. Se você começar a analisar, porque às vezes a gente reclama muito, né, das coisas que não dão certo, que não estão certas, que não estão isso, mas do que está correto a gente não dá ênfase, não né, dá Fernanda? ênfase, então, verdade. Procurar na sua vida. Eu tenho todo dia muitas coisas para agradecer a Deus. Eu preciso aprender a pedir mais, porque agora eu só estou agradecendo. Que bênção! Mas eu sou muito grata mesmo, Fernanda. Eu sou muito grata. Todas as dificuldades que eu passei, já entendi que eu precisei passar por aquilo. Foi para o meu crescimento, foi mesmo para o meu crescimento espiritual. E entender que mesmo nas dificuldades que você está passando, Deus não te deixou sozinho, você está com Ele. Se você sentir a presença de Deus nas dificuldades, Fernando, você passa que você não vê. Sim. Né? Porque não é você vou me aproximar de Deus porque eu vou ter sorte, vai estar tudo certo, gente. Não é isso. A gente fala isso aqui, mas não, é porque realmente a vida é assim. A vida é cheia de altos e baixos. Agora, se você está com Deus, as dificuldades vão ser mais fáceis para você superar, né, Fernanda? Sim, sempre. Então, praticar essa gratidão mesmo, analisar no seu dia a dia o que você tem para agradecer hoje, não é? O que não deu certo, mas o que deu certo. Isso. Não é? Ô, Cláudia, até mesmo, né, dentro da família, essa gratidão, às vezes, com algo que o esposo fez, que a esposa fez, que o filho fez, olhar né? Pra isso, muitas né, vezes a gente deixa isso de lado, né? E fica só questionando aí as coisas ruins dentro da família. E quando acontece alguma coisa boa, você tá nem aí, passa direto também, não agradece, não tenho muito obrigado, né? Exatamente. Muito bem lembrado, viu, Fernanda? Dentro de casa, principalmente, porque às vezes nós somos tão simpáticos na rua, né? Isso. E não olhamos para quem está mais próximo, esse que só leva uma pancada, só né? pancadas, né? Mas olhar realmente com amor, com carinho, com atenção. A crítica não ajuda muito, não. Ela só destrói. Então, falar, corrigir o que for preciso, mas elogiar os méritos também que a pessoa tem, né? Então, ser grato realmente a tudo, Fernanda. E outra dica é se envolver com a comunidade. Ninguém vive sozinho, Fernanda. Não. Ninguém vive sozinho. Ainda bem, né, Cláudia? Ainda bem. Então, você participar da igreja, procurar vir à missa, se envolver com pessoas que participam da igreja, que têm uma espiritualidade maior que a sua, de repente, vai fazer você entender um monte de coisa. Eu aprendi tanto, Fernando, com pessoas tão simples, porque às vezes a gente fala, fica escolhendo pessoas. Não é. Você aprende com pessoas que têm uma espiritualidade já elevada, já diferente. Sim. Então, você procura, converse com essas pessoas, venha às missas, participe de algum setor, se for da sua vontade, se você achar preparado ou não, algum estudo bíblico, né, Fernanda? Mas participe, se aproxime, né? Participe da comunidade, faça parte realmente da comunidade, participe, né? De coisas boas, né, Cláudia? Participe das coisas, exatamente. É muito importante. A vivência em comunidade, convivência com vizinho é muito importante. A convivência é muito importante, Sim. né? Então, temos que lembrar disso também. E ajudar a pessoa ao seu redor, Fernanda, a caridade. Sim. Né? Tá sempre com os olhos abertos, com os olhos atentos, né? Ao quem está ao seu redor. Ontem o Dom Luizinho falou uma coisa na missa, você estava ali também. A gente tenta excluir, não é, Fernanda? Sim. Não é? A gente tenta excluir. E não é isso que Deus quer, não é exclusão, não importa, não é o julgamento. Não podemos olhar para uma pessoa que está em dificuldade, está precisando de alguma ajuda e fazer um julgamento dela primeiro, para depois eu decidir se eu vou ajudar ou não. É doação, você doa, só ajuda. A pessoa está precisando de ajuda, você ajuda. A recompensa não vai vir dele, vai vir de Deus. Não é, Fernanda? Sim, com Deus, certeza. você sempre que olhar alguma pessoa da cidade, vê Jesus Cristo naquela pessoa. Ajuda sim. Eu estou vendo Jesus Cristo. Não julgar, não analisar. A pessoa chegou ali, por que ela chegou ali. A gente não sabe, às vezes a gente julga, a gente não sabe nada da vida de ninguém, não é, Fernanda? Tem tantas coisas na vida da pessoa que leva a determinada situação. Então, participe de qualquer forma. Às vezes o vizinho precisa de alguma coisa, seja caridoso. Seja caridoso, olhe com amor, olhe com gratidão, não é? E eu acho que
vai ser um jeito de se reconciliar mesmo com Deus. Com certeza. Essa reconciliação vai acontecer e nós estamos já no final da quaresma e a Páscoa está chegando, a ressurreição está chegando. Então, é só amor, né, Fernanda? É muito amor que nós vamos receber. Muito envolvido. E vamos passar esse amor também. Sempre, sempre. Ô, Cláudio, e todas essas práticas, né, que olha só, com certeza, aí de como se aproximar de Deus, sem querer nada em troca, né, gente? Não, porque gente, às vezes isso. na vida a gente fica, eu não vou fazer isso porque nada vai vir ao meu favor, também não vou fazer aquilo porque também não vai me envolver em nada. Então, assim, às vezes tirar, né, da nossa vida todo esse pensamento. E quando fizer, realmente, todo bem que você fizer para alguém, não pense em retribuição. Não é uma troca. Não é, Fernanda? Não é uma troca. Se tiver que fazer um banquete, não tem... acho que é uma leitura, se não me engano, que tem que fazer um banquete, faça com pessoas que não possam te retribuir esse banquete. Aí sim você vai estar fazendo uma verdadeira festa. Porque senão é uma troca. Infelizmente. Existem trocas, existem negócios, existe amizade, existe de tudo. Mas existe a caridade. Então, na caridade é diferente. Na caridade você ajuda, faz caridade, pessoas que você não conhece ou pessoas que você não precisa saber mais nada. Só que ela está precisando e você está ajudando. Que bênção. Nós estamos vivendo, nós saímos de uma pandemia, estamos vivendo uma época de guerra, né? Ninguém imaginava que em 2022 a gente está vivendo um absurdo tão grande ainda. Mas é falta de amor, né, Fernanda? Então a gente precisa realmente voltar para Deus e voltar em oração mesmo, pela paz no mundo, para que essa guerra não se estenda, para que isso não tenha grandes consequências, porque são todos irmãos. E tudo isso reflete até nós que estamos aqui. Não está longe, a gente fala que está longe, mas foi bem lembrado esse dia, falar que tem comunidade ucraniana em Rolândia, tem comunidade ucraniana em Apucarana, quer dizer, estão aqui do nosso lado, deve ter em Santa Fé, de repente a gente não sabe, mas deve ter, porque é tudo são tão famílias próximo, né, que Fernanda? Vieram, né? Então, e são brasileiros também hoje já. Moram no Brasil, são brasileiros, tem parente lá, dói na gente. Então, com certeza. É orar mesmo, voltar para Deus, voltar em reconciliação, voltar em oração e pedir pela paz no mundo também. Amém, com certeza.